Imagine uma ilha tão remota que, por séculos, ninguém conseguia explicar como um povo isolado havia chegado até lá. Uma terra cercada por milhares de quilômetros de oceano, erguida no meio do nada, onde gigantes de pedra observam silenciosamente cada amanhecer. Esses seres de olhos vazios, pesando toneladas, parecem guardar segredos que desafiam tudo o que sabemos sobre as antigas civilizações humanas. Hoje, você vai mergulhar comigo no mistério da Ilha de Páscoa e descobrir por que seus monumentos desafiam arqueólogos, historiadores e pesquisadores até hoje. Bem-vindo ao Arcanos da História, o canal onde exploramos mistérios que o tempo quase apagou. Se você gosta de enigmas antigos, lendas esquecidas e segredos escondidos entre ruínas, já se inscreva e prepare-se para uma jornada profunda pelo passado. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, é um dos lugares mais isolados da Terra. Ela fica a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile e milhares de quilômetros de qualquer outra terra habitada. O simples fato de alguém ter chegado até lá em canoas polinésias já é um feito monumental. Mas a verdadeira maravilha começa quando descobrimos o que esse povo fez depois de chegar. Eles ergueram mais de 800 moais, estátuas colossais, algumas com mais de 10 metros de altura, outras ultrapassando 80 toneladas de peso. Só que há algo ainda mais impressionante. Um moai encontrado inacabado no leito de uma pedreira teria mais de 21 metros de altura e pesaria mais de 150 toneladas. E tudo isso foi construído sem rodas, sem metal, sem animais de tração e em total isolamento. Mas antes de entendermos como esses gigantes foram erguidos, precisamos compreender a alma do povo que os criou. Acredita-se que os primeiros habitantes tenham chegado por volta do século XII. Eles trouxeram consigo tradições, crenças e uma visão espiritual profunda sobre os ancestrais. Para o povo Rapa Nui, os moais eram muito mais do que esculturas. Eles eram guardiões, símbolos de poder e proteção. Cada estátua representava um antepassado importante, alguém que mesmo após a morte continuava guiando e abençoando seu clã. E talvez isso explique por que, até hoje, praticamente todos os moais estão posicionados com o rosto voltado para dentro da ilha, como se vigiassem e protegessem seus descendentes. Mas essa explicação espiritual não responde à pergunta que intriga o mundo moderno. Como eles fizeram isso? E ainda mais inquietante, por quê? A escultura dos moais acontecia principalmente na pedreira de Rano Halaco, um vulcão extinto que fornecia uma pedra relativamente macia, a tufa vulcânica. Ali, dezenas de moais ainda permanecem parcialmente enterrados, como se o tempo tivesse paralisado o trabalho repentinamente. Os artesãos começavam esculpindo o moai deitado, diretamente na montanha. Após dias, semanas ou meses de trabalho manual, usando apenas ferramentas simples de pedra, o moai era destacado da rocha-mãe e preparado para a parte mais difícil de todas, o transporte. Essa etapa é uma das maiores fontes de mistério. Durante muito tempo, acreditou-se que os habitantes da ilha usavam troncos para rolar os moais até suas plataformas cerimoniais, chamadas arrus. Mas existe um grande problema nessa teoria. Não havia árvores suficientes para sustentar construções desse tipo. A Ilha de Páscoa, em sua história recente, é praticamente deserta de grandes árvores. Isso levou muitos pesquisadores a sugerirem que os próprios habitantes teriam devastado a vegetação da ilha ao tentar mover os moais, um erro que teria causado o colapso da própria sociedade. Mas essa ideia começou a ser questionada conforme novas descobertas surgiram. Em vez de rolos de madeira, uma hipótese muito intrigante ganhou força, a de que os moais andavam. Sim, andando, literalmente. Em testes modernos, arqueólogos mostraram que era possível usar cordas amarradas ao moai e, com movimentos coordenados e sincronizados, fazer a estátua balançar para frente, como uma geladeira sendo movida por uma equipe experiente. Esse método usa equilíbrio, precisão e ritmo, mas praticamente não exige árvores. E o mais impressionante, essa teoria coincide com lendas antigas dos próprios Rapa Nui que afirmavam que os moais caminhavam por conta própria. Seria mito? Seria metáfora? Ou os antepassados estavam de fato descrevendo uma técnica que há séculos deixou de existir?
Quando os moais finalmente chegavam ao seu destino, eles eram erguidos sobre plataformas cerimoniais com extrema precisão. Em muitos casos, recebiam olhos de coral branco, o que lhes conferia um olhar vivo, penetrante, quase sobrenatural. Alguns moais inclusive usavam um pucal, uma espécie de cilindro vermelho colocado sobre a cabeça, simbolizando um penteado ou um adorno de status. Esse pucal também pesava toneladas, e até hoje ninguém sabe exatamente como ele era colocado no topo das estátuas, um detalhe que adiciona mais um nível de complexidade ao enigma. Mas nem tudo na Ilha de Páscoa é harmonia espiritual. Por volta do século XVII, algo dramático aconteceu. A produção dos moais parou abruptamente. Muitas estátuas foram abandonadas na pedreira. Outras foram derrubadas. Sinais de conflito e instabilidade tomaram conta da ilha. O que teria causado esse declínio tão repentino? Existem várias teorias. Uma das mais discutidas é a de que o ecossistema da ilha entrou em colapso por causa do desmatamento excessivo. Sem árvores, não havia madeira para construir canoas, e sem canoas, não havia pesca em alto mar. A comida começou a escassear e os clãs passaram a disputar recursos. O conflito interno levou ao abandono das grandes esculturas que antes uniam a sociedade. Mas novas pesquisas mostram que essa história pode ser mais complexa. Há evidências de que o povo da ilha era muito mais resiliente do que se acreditava. Eles adaptaram a agricultura, criaram técnicas engenhosas para proteger plantações e continuaram organizando sua sociedade mesmo após mudanças ambientais severas. É possível que o declínio tenha sido causado não apenas pela ação humana, mas por mudanças climáticas, eventos imprevisíveis e até a chegada de exploradores europeus que trouxeram doenças e conflitos externos. E como se tudo isso não fosse suficiente, ainda existe um mistério final. Por que tantas tradições antigas foram abandonadas tão rapidamente? Por que a construção dos moais parou? Porque alguns deles parecem estar em plena metade do processo? Seriam disputas internas? Uma mudança religiosa? Ou algo mais profundo aconteceu? Algo que ainda não compreendemos. A Ilha de Páscoa continua sendo um gigantesco quebra-cabeça arqueológico. Cada pedaço de pedra conta uma história incompleta. Cada moai guarda um segredo que talvez não seja totalmente revelado. Mas uma coisa é certa: Rapa Nui é uma das maiores demonstrações da capacidade humana de criar, acreditar e transformar o impossível em realidade. Se esse mergulho nos mistérios da Ilha de Páscoa despertou a sua curiosidade, eu te convido a continuar explorando comigo. Inscreva-se no Arcanos da História, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam se maravilhar com os enigmas esquecidos do nosso passado. E me conte nos comentários qual mistério você gostaria de desvendar no próximo episódio. Porque aqui, cada história é um portal, e cada portal nos leva mais fundo nos arcanos da história.